Fala galera do YouTube, aqui é João Estradeiro trazendo para vocês uma história que aconteceu comigo há cerca de 3 meses e que mudou completamente minha vida e minha compreensão sobre família. Se você está chegando agora no canal, já deixa aquele like e se inscreve porque o que vou compartilhar hoje parece roteiro de filme, mas foi real e me ensinou que o destino às vezes trabalha de formas misteriosas. Esta história começa numa noite de quinta-feira, quando eu voltava de uma entrega de eletrônicos em Recife com destino a Salvador. Era por volta das 2 da manhã e eu dirigia pela BR-101 no trecho que corta o estado de Alagoas. Aquela região é conhecida por todos os caminhoneiros. Estrada sinuosa, pouca iluminação e longos trechos sem posto de combustível ou qualquer sinal de civilização. A noite estava particularmente escura. Uma chuva fina e constante caía há horas, tornando a visibilidade ainda mais precária. O rádio captava apenas estática e eu seguia em silêncio, concentrado na estrada, pensando nas horas que faltavam para chegar em casa e rever minha esposa e nosso filho pequeno. Foi num trecho especialmente deserto, cerca de 40 quilômetros após a última cidadezinha, que algo incomum chamou minha atenção. Meus faróis captaram um pequeno reflexo na beira da estrada, como se algo estivesse refletindo a luz. Diminuí a velocidade instintivamente, pensando que poderia ser um animal, ou talvez algum objeto caído de outro veículo. À medida que me aproximava, o reflexo se moveu, e foi quando percebi que se tratava de algo, ou alguém, com uma faixa refletiva no que parecia ser uma mochila pequena. Reduzindo ainda mais a velocidade, consegui distinguir uma pequena figura na beira da estrada. Meu coração quase parou quando percebi o que estava vendo. Era uma criança. Uma menina, que não parecia ter mais que 6 ou 7 anos, estava parada na beira da estrada, completamente encharcada pela chuva, abraçando uma mochila com detalhes refletivos. Ela usava um vestido azul escuro, tênis, e tinha os cabelos pretos molhados grudados ao rosto. Parei o caminhão imediatamente, ligando o pisca-alerta. Minha mente disparou em 1000 direções. O que uma criança tão pequena estaria fazendo sozinha, no meio do nada àquela hora da madrugada? Teria acontecido algum acidente? Seus pais estariam por perto, talvez feridos? Desci do caminhão rapidamente, pegando minha capa de chuva e uma lanterna. Aproximei-me com cuidado para não assustá-la ainda mais. "Oi", chamei suavemente, mantendo uma distância segura para não parecer ameaçador. "Está tudo bem? Você está perdida?" A menina me olhou com grandes olhos assustados, mas não recuou. Sob a luz da lanterna, pude ver que seu rosto estava pálido, com manchas de sujeira e o que pareciam ser rastros de lágrimas. Ela tremia, tanto de frio quanto de medo, imagino. "Qual é o seu nome?" Tentei novamente, agachando-me para ficar na altura dela. "Eu me chamo João. Sou caminhoneiro. Posso ajudar você a encontrar sua família." Após um momento de hesitação, ela finalmente falou, a voz quase inaudível sobre o ruído da chuva. "Maria Clara." "Maria Clara", repeti, tentando manter a voz calma apesar do pânico que começava a se instalar. "Onde estão seus pais? O que aconteceu?" Ela olhou para a estrada escura atrás de si, depois de volta para mim. "O carro quebrou. Mamãe disse para eu esperar aqui enquanto ela ia buscar ajuda." "E quando foi isso, Maria Clara? Faz muito tempo que sua mãe saiu?" A menina mordeu o lábio pensativa. "Não sei. Estava escuro. Ela disse que era perigoso eu ir com ela, que eu deveria ficar aqui e não conversar com estranhos." Seus olhos se arregalaram de repente, como se percebesse que estava desobedecendo. "Mas estou com muito frio." Pessoal, se vocês já viveram ou conhecem alguém que viveu uma situação assim, com uma criança em perigo, já deixa aquele like e compartilha esse vídeo. O que aconteceu depois que levei essa menina para o caminhão revelou algo que jamais imaginei. Meu coração apertou ao pensar naquela criança sozinha, esperando na chuva por horas. Algo não fazia sentido. Que mãe deixaria uma criança tão pequena sozinha numa estrada deserta, no meio da noite? "Você consegue apontar para onde o carro está?" perguntei, levantando a lanterna para iluminar a área ao redor. Maria Clara virou-se e apontou para um ponto na escuridão, fora da estrada. Direcionei a lanterna e, de fato, consegui ver o contorno de um veículo a talvez 50 metros da rodovia, parcialmente escondido pela vegetação.
Vamos checar se sua mãe voltou para o carro, ok? Sugeri, ainda preocupado com a situação bizarra. Está muito frio aqui fora, você pode usar minha capa de chuva. Coloquei a capa sobre os ombros dela, que praticamente a engoliu inteira, e ofereci minha mão. Após um momento de hesitação, ela a aceitou, sua pequena mão gelada na minha. Você tem quantos anos, Maria Clara? Perguntei enquanto caminhávamos em direção ao carro, tentando manter uma conversa para acalmá-la. 7, ela respondeu, agora mais confiante. Vou fazer 8 no próximo mês. E para onde vocês estavam indo? Para a casa da minha avó em Salvador. Mamãe disse que vamos morar lá agora. Cada nova informação aumentava minha preocupação. A menina e sua mãe estavam indo para Salvador, o mesmo destino que eu. Estavam viajando no meio da noite, e o carro havia quebrado em um dos trechos mais isolados da estrada. Quando chegamos ao veículo, meu pressentimento de que algo estava errado se confirmou. Era um Fiat Uno antigo, com placa de Pernambuco. Não havia sinal da mãe de Maria Clara, e o carro estava vazio com a porta do motorista aberta e a chave ainda na ignição. Verifiquei ao redor com a lanterna, procurando por qualquer sinal da mãe, mas não encontrei nada. Apenas o silêncio da noite, quebrado pelo som contínuo da chuva. Maria Clara, você sabe o nome completo da sua mãe? E o seu sobrenome? Meu nome é Maria Clara Alves Santos. Ela respondeu prontamente. Minha mãe é Fernanda Alves. Aquele sobrenome, Santos, chamou minha atenção imediatamente. Era o mesmo que o meu, mas Santos é um sobrenome extremamente comum no Brasil, provavelmente apenas uma coincidência. E quanto tempo faz que sua mãe saiu para buscar ajuda? Você se lembra se já estava escuro? Já estava escuro. Eu dormi um pouco no carro. Depois acordei e fiquei com medo porque ela não tinha voltado. Aí vi luzes de carros passando e fui para perto da estrada como ela sempre diz para fazer se precisarmos de ajuda. A situação estava cada vez mais alarmante. Pela descrição da menina, sua mãe poderia ter saído há horas. Em uma estrada escura, sob chuva, algo poderia ter acontecido. Vamos fazer o seguinte, Maria Clara. Você vai vir comigo até meu caminhão onde está quentinho e seco. Vou tentar ligar para a polícia para reportar o que aconteceu e encontrar sua mãe, ok? Peguei a pequena mochila da menina, notando como era leve, e voltamos para o caminhão. Durante o curto trajeto, continuei fazendo perguntas, tentando reunir mais informações. Sua mãe tem um celular, Maria Clara? Tem, mas ela disse que a bateria acabou. E você tem outros familiares? Seu pai, talvez. Ela balançou a cabeça negativamente. Não tenho pai. Mamãe disse que ele foi embora antes de eu nascer. Ao chegarmos no caminhão, ajudei-a a subir na cabine e liguei o aquecedor. Ofereci uma toalha que sempre mantenho para emergências e uma camiseta limpa que ela poderia usar enquanto suas roupas secavam. Você está com fome? Perguntei, lembrando que tinha algumas bolachas e uma garrafa de água. Ela assentiu energicamente, e só então percebi que provavelmente não comia há horas. Enquanto ela se alimentava, liguei para a Polícia Rodoviária Federal, relatando a situação e fornecendo nossa localização exata. O policial com quem falei informou que enviariam uma viatura, mas que devido à distância e às condições climáticas, poderia levar mais de 1 hora para chegarem. A polícia está vindo para nos ajudar a encontrar sua mãe, expliquei. Enquanto isso, que tal me contar mais sobre você? Você disse que estavam indo para a casa da sua avó em Salvador. Como ela se chama? Vovó Teresa, respondeu a menina entre mordidas. Ela tem um cachorro grande chamado Rex. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Teresa era o nome da minha mãe, que morava em Salvador, e de fato tinha um pastor alemão chamado Rex. Mas novamente poderia ser coincidência. Teresa é um nome comum, e Rex é provavelmente o nome de cachorro mais popular do Brasil. E qual é o sobrenome da sua avó? Perguntei, tentando manter a voz casual. Santos. Vovó Teresa Santos. Meu coração acelerou. As coincidências estavam se acumulando de uma maneira que não poderia ignorar. Teresa Santos era o nome completo da minha mãe. Maria Clara, comecei cuidadosamente. Você sabe se sua mãe tem irmãos ou irmãs? Você tem tios? Ela pensou por um momento. Mamãe fala do tio Rodrigo às vezes. Ele mora longe. E tem o tio João, mas mamãe disse que eles brigaram há muito tempo e não se falam mais. Rodrigo e João, meu irmão mais novo, e eu. A respiração ficou presa na minha garganta, e por um momento,
o mundo pareceu girar ao meu redor. Seria possível? Esta menina que encontrei por acaso numa estrada deserta poderia ser minha sobrinha? Tentei recapitular mentalmente. Minha única irmã, Fernanda, havia saído de casa há quase 10 anos após uma briga terrível com a família. Tudo começou quando descobrimos que ela estava envolvida com um homem casado, muito mais velho, que prometia deixar a esposa, mas nunca o fazia. As discussões escalaram, palavras duras foram ditas, e um dia Fernanda simplesmente fez as malas e desapareceu. Nos primeiros meses, minha mãe tentou desesperadamente encontrá-la. Contratou detetive, registrou o boletim de ocorrência, contatou todos os conhecidos em comum, mas Fernanda parecia ter evaporado. Com o tempo, a dor da perda se transformou em uma ferida que raramente mencionávamos, mas que nunca cicatrizou completamente. Olhei para Maria Clara com novos olhos, procurando semelhanças com minha família. O formato do rosto, o queixo levemente pontudo, eram característicos dos santos, e os olhos, aqueles olhos grandes e expressivos, eram iguais aos da minha irmã. Maria Clara, disse eu, tentando controlar a emoção na minha voz. Você tem alguma foto da sua mãe? Ela assentiu e abriu a pequena mochila, retirando um estojo escolar onde guardava, entre lápis e borrachas, algumas fotografias amassadas. Entregou-me uma delas, onde se via uma mulher jovem de uns 30 anos, cabelos escuros e um sorriso que eu reconheceria em qualquer lugar. Era Fernanda, minha irmã mais nova que não via há quase uma década. Essa é sua mãe? Perguntei, apenas para confirmar, minha voz quase falhando. Sim, é bonita, né? Muito bonita, concordei, sentindo os olhos marejarem. Maria Clara, você disse que seu tio João e sua mãe brigaram. Você sabe como ele é? Ela falou algo sobre ele? A menina me estudou por um momento, inclinando a cabeça ligeiramente. Mamãe disse que ele é caminhoneiro, como você, e que é teimoso. Mas ela também disse que ele tem um bom coração, só que às vezes não sabe mostrar. Tive que virar o rosto para que ela não visse as lágrimas que agora escorriam livremente. Era como ouvir Fernanda falando diretamente comigo, através da inocência da filha que eu nem sabia que existia. João, Maria Clara chamou, curiosidade em sua voz. Por que você está chorando? Você conhece minha mãe? Respirei fundo, tentando me recompor. Como explicar a uma criança de 7 anos que eu acreditava ser seu tio, que sua mãe era minha irmã desaparecida, e que toda a família pensava que ela havia seguido com sua vida em algum lugar distante, sem filhos, sem laços? Maria Clara, comecei, escolhendo as palavras cuidadosamente. Acho que sim. Acho que conheço sua mãe. Na verdade, se estiver certo, ela é minha irmã. O que significa que eu seria seu tio João. Galera, se vocês estão tão chocados quanto eu fiquei naquele momento, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque o que descobri nas horas seguintes sobre o desaparecimento da minha irmã e o destino dessa criança inocente vai mexer com seu coração. Os olhos da menina se arregalaram, uma mistura de surpresa e confusão passando por seu rosto. Você é o tio João? O irmão da minha mãe? Assenti, ainda incerto de como proceder. Tantas perguntas passavam pela minha cabeça. Por que Fernanda estava voltando para Salvador após todos esses anos? Por que nunca nos contou sobre Maria Clara? E mais urgentemente, onde ela estava agora? Antes que pudesse fazer mais perguntas, vi luzes de sirene refletindo na cabine do caminhão. A polícia havia chegado muito mais rápido do que o esperado. Desci para conversar com os policiais, explicando a situação, como encontrei a menina, o carro abandonado e a descoberta surpreendente de que provavelmente se tratava da minha sobrinha. Senhor, entendo que acredita ser tio da criança, disse um dos policiais claramente cauteloso, mas precisamos seguir o protocolo em casos de crianças encontradas sem responsáveis legais. Vamos precisar levar a menina para a delegacia enquanto investigamos o desaparecimento da mãe e verificamos seu parentesco. Concordei, entendendo a precaução. Eles me pediram para guiá-los até o carro abandonado, onde um dos policiais ficou para investigar, enquanto o outro retornava ao caminhão para falar com Maria Clara. Quando voltamos à viatura, o policial parecia preocupado. A menina confirmou sua história, mas estamos com um problema. Devido ao protocolo, precisaríamos levá-la para a delegacia mais próxima, que fica a quase 90 quilômetros daqui, em Arapiraca. No entanto, acabamos de receber uma chamada sobre um acidente grave na BR-101,
sentido norte, e somos a única viatura disponível na região. Ele hesitou antes de continuar. O senhor parece ser realmente o tio da criança, e ela está confortável com sua presença. Poderia levá-la até a delegacia de São Miguel dos Campos? Fica a cerca de 40 quilômetros daqui, sentido Salvador. Vou informar que estão a caminho e pedir que entrem em contato com a delegada de plantão. Concordei imediatamente. O policial anotou meus dados completos, fotografou meus documentos e fez uma ligação rápida explicando a situação. Ele também fotografou a placa e os documentos do meu caminhão. Mantenha seu telefone ligado, instruiu. Vamos continuar procurando a mãe da menina nesta área e entraremos em contato se houver qualquer novidade. Retornei ao caminhão e expliquei a situação para Maria Clara da forma mais simples possível. Vamos para uma delegacia onde pessoas vão nos ajudar a encontrar sua mãe, ok? E também vão me ajudar a provar que sou realmente seu tio. Ela assentiu, aparentemente confiando em mim, o que fez meu coração apertar ainda mais. A polícia partiu para atender o acidente e nós seguimos na direção oposta, rumo a São Miguel dos Campos. Durante o trajeto, continuei conversando com Maria Clara, tentando obter mais informações. Onde vocês moravam antes de decidir ir para Salvador? Em Caruaru, respondeu ela. Mamãe trabalhava num salão de beleza. E por que decidiram ir para Salvador agora? Sua mãe falou alguma coisa sobre isso? A menina franziu a testa, pensativa. Ela disse que era hora de voltar para casa, que estava cansada de fugir e que a vovó tinha o direito de me conhecer. Aquelas palavras acenderam uma esperança em mim. Fernanda estava voltando para casa, para a família. Depois de tantos anos, tinha decidido se reconectar conosco. Mas então, onde ela estava agora? Chegamos à delegacia de São Miguel dos Campos por volta das 4 da manhã. Conforme prometido, os policiais já estavam nos esperando. Uma policial feminina, que se apresentou como delegada Roberta, nos recebeu com uma expressão séria, mas gentil. Senhor João, entendo que temos uma situação complicada aqui, ela disse após me levar para uma sala privada, enquanto uma policial ficava com Maria Clara. Preciso que me conte exatamente o que aconteceu, desde o momento em que avistou a menina na estrada. Relatei tudo em detalhes, incluindo a descoberta de que Maria Clara provavelmente era minha sobrinha, filha da minha irmã desaparecida. Tem alguma foto da sua irmã? Perguntou a delegada. Peguei meu celular e mostrei uma foto antiga, de quase 10 anos atrás, a última que tínhamos de Fernanda. A delegada comparou com a foto que Maria Clara havia me mostrado. Parece ser a mesma pessoa, apenas mais velha. Ela concordou. Mas precisamos fazer uma verificação formal do seu parentesco. Vou ligar para sua mãe em Salvador para confirmar a história. Meu coração acelerou. Minha mãe não tinha ideia de que Fernanda estava tentando voltar para casa. Muito menos que tinha uma neta de 7 anos. Delegada, pedi, poderia por favor ter cuidado ao dar a notícia à minha mãe? Ela não sabe sobre a existência de Maria Clara e Fernanda desapareceu há quase 10 anos. Vai ser um choque muito grande. A delegada assentiu compreensivamente e pegou o telefone. Observei enquanto ela discava o número que forneci, apresentava-se e, com notável tato, explicava a situação. Após alguns minutos de conversa, desligou o telefone. Sua mãe confirmou que Fernanda é sua irmã e que ela desapareceu há cerca de 9 anos, após uma briga familiar. Ela ficou bem abalada com a notícia da neta e do possível reaparecimento da filha. A delegada consultou algumas anotações antes de continuar. Enquanto falávamos, recebi uma atualização da viatura que ficou investigando o carro. Eles encontraram a bolsa de sua irmã no veículo, com documentos que confirmam a identidade dela. Infelizmente, não há sinal dela nos arredores. O que acontece agora? Perguntei, preocupado tanto com o paradeiro de Fernanda quanto com o destino de Maria Clara. Iniciamos um boletim de ocorrência para a pessoa desaparecida. Dadas as circunstâncias, carro abandonado, criança deixada sozinha, estrada deserta, estamos tratando como desaparecimento de alto risco. Todas as delegacias da região já foram notificadas. Ela fez uma pausa antes de continuar. Quanto à menina, a situação é delicada. Normalmente ela deveria ir para um abrigo temporário, enquanto localizamos a mãe. No entanto, considerando que você é parente direto e que sua mãe, a avó da criança, confirmou a história,
Podemos considerar uma guarda provisória até que a situação seja resolvida. Vou cuidar dela, afirmei sem hesitação. E minha mãe com certeza vai querer conhecer a neta que nunca soube que existia. Após alguns procedimentos burocráticos e uma conversa com o conselho tutelar, recebi autorização para levar Maria Clara comigo até Salvador, com a condição de me apresentar à delegacia local assim que chegasse. Minha mãe já estava a caminho para nos encontrar. Pessoal, vocês não fazem ideia da angústia que senti naquele momento. Se você está gostando dessa história incrível, já deixa aquele like e compartilha esse vídeo. O mistério do desaparecimento da minha irmã só estava começando. O reencontro entre minha mãe e Maria Clara, sua neta até então desconhecida, foi uma das cenas mais emocionantes que já presenciei. Quando minha mãe entrou na sala da delegacia de Salvador, onde estávamos aguardando, seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas ao ver a menina. Maria Clara, que eu havia preparado para o encontro explicando que ela finalmente conheceria sua avó, ficou inicialmente tímida. Mas quando minha mãe se ajoelhou para ficar na altura dela e disse suavemente: "Você tem os olhos da sua mãe?", Maria Clara sorriu e permitiu ser abraçada. Meu irmão Rodrigo, que acompanhava minha mãe, parecia em estado de choque, alternando o olhar entre a sobrinha recém-descoberta e as fotos de Fernanda, que a polícia havia recuperado do carro. Após todos os procedimentos legais serem concluídos e a guarda provisória concedida à minha mãe, a delegada nos chamou para uma atualização sobre o caso. "Temos algumas notícias", ela começou, a expressão grave. "Uma mulher com a descrição de Fernanda foi vista pedindo carona na BR-101, cerca de 10 quilômetros ao norte de onde o carro estava, por volta das 22 horas de ontem. Um caminhoneiro a pegou e a deixou em um posto de gasolina próximo a Arapiraca. Era um alívio saber que Fernanda havia sido vista viva após abandonar o carro, mas ainda não explicava por que ela deixaria Maria Clara sozinha naquela situação. "Conseguiram rastrear para onde ela foi depois disso?", perguntou minha mãe, a voz trêmula. "As câmeras do posto mostram ela entrando em um ônibus intermunicipal com destino a Maceió", respondeu a delegada. "Estamos em contato com a rodoviária de Maceió para verificar se ela comprou alguma passagem para outro destino." "Isso não faz sentido", protestei. "Por que ela abandonaria a filha desse jeito? Fernanda estava voltando para Salvador para reencontrar a família." Maria Clara disse que ela falou sobre estar cansada de fugir. A delegada trocou um olhar significativo com um colega antes de continuar. "Senhor João, realizamos uma verificação mais aprofundada nos antecedentes de sua irmã. Nos últimos 9 anos, ela usou pelo menos 3 identidades diferentes e morou em 5 estados diferentes. Há também um mandado de busca em seu nome em Pernambuco, relacionado a um esquema de fraudes bancárias. A notícia caiu como uma bomba entre nós. Minha irmã, envolvida em atividades criminosas, usando identidades falsas. O que aconteceu com ela nos anos em que esteve desaparecida? Suspeitamos", continuou a delegada, "que Fernanda pode estar fugindo de alguém ou de algo. O abandono da filha, embora terrível, pode ter sido um ato desesperado de proteção. Talvez ela acreditasse que Maria Clara estaria mais segura com a família materna do que continuando a fugir com ela. Essa teoria, embora perturbadora, fazia um estranho sentido. Se Fernanda estava em perigo, talvez tenha concluído que o melhor para a filha seria ficar com a família que nunca soube que existia, em vez de continuar uma vida de fugas constantes." Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Maria Clara se adaptou surpreendentemente rápido à nova situação, talvez porque finalmente tinha estabilidade após anos de constante movimento. Minha mãe parecia ter rejuvenescido com a presença da neta, concentrando toda a sua energia em criar um ambiente acolhedor para ela, enquanto Rodrigo e eu nos revezávamos entre trabalhar e verificar atualizações com a polícia sobre o paradeiro de Fernanda. Foi no 5º dia após encontrarmos Maria Clara que recebemos a primeira pista concreta. Um telefonema da delegada informando que Fernanda havia sido localizada em um hospital em Maceió. Ela havia sido encontrada inconsciente em um hotel barato, vítima de uma aparente overdose de medicamentos, um possível ato desesperado de alguém que se via sem saída. Rodrigo e eu dirigimos imediatamente para Maceió, chegando ao hospital pouco depois do meio-dia. Fernanda estava na UTI, estável, mas ainda inconsciente.
Os médicos não podiam precisar quando ela acordaria. Sentei-me ao lado da cama da minha irmã, observando seu rosto pálido e magro, tão diferente da jovem vibrante que lembrava. O que teria acontecido naqueles 9 anos que a levou a este ponto? Que segredos ela carregava, que eram tão pesados, a ponto de preferir abandonar a filha e tentar tirar a própria vida? Foi no 3º dia de vigília no hospital que Fernanda finalmente abriu os olhos. Quando seu olhar encontrou o meu, vi uma mistura de emoções passar por seu rosto: surpresa, medo, vergonha e, finalmente, um cansaço profundo. João? Sua voz era apenas um sussurro rouco. Oi, Fê, respondi segurando sua mão com cuidado. Há quanto tempo? Maria Clara? Foi a primeira pergunta que conseguiu articular claramente. Está bem. Está segura com a mamãe em Salvador. Ela está se adaptando surpreendentemente bem, considerando tudo. O alívio em seus olhos foi imediato e profundo. Vocês a encontraram. Eu a encontrei, confirmei. Por puro acaso, na mesma estrada onde você deixou o carro. Ela estava na beira da estrada com aquela mochila refletiva. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Fernanda. Eu não queria abandoná-la, João. Você tem que acreditar. Era o único jeito de mantê-la segura. Segura de quê, Fernanda? Ou de quem? Ela fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças para enfrentar um passado doloroso. Victor, o pai de Maria Clara, um homem perigoso, poderoso, envolvido em coisas que me arrastaram junto. Aos poucos, em conversas curtas nos dias seguintes enquanto se recuperava, Fernanda revelou sua história. Victor Mendonça, um empresário influente de Recife, havia sido seu namorado antes dela sair de casa. O homem casado mais velho que causou a briga familiar. O que Fernanda não nos contou na época é que ele estava envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras. Quando descobri que estava grávida, já tínhamos terminado. Ele havia voltado para a esposa, como sempre fazia. Mas então descobri documentos em um pendrive que ele havia deixado comigo por acidente. Provas de todos os seus esquemas. Fernanda havia tentado usar essas informações como garantia, pedindo apenas apoio financeiro para a criança. Mas Victor reagiu com ameaças. Foi quando ela percebeu que estava lidando com alguém mais perigoso do que imaginava. Fugi. Mudei de nome, de cidade, sempre me movendo quando achava que alguém havia me encontrado. Por 9 anos consegui manter Maria Clara segura, escondida. Mas então, há cerca de 2 meses, ele me encontrou em Caruaru. Percebi que estávamos sendo seguidos. Foi quando ela decidiu que o único lugar seguro para Maria Clara seria com a família que Victor não conhecia. Planejei voltar para Salvador, reconciliar com vocês, pedir ajuda. O carro quebrou naquela estrada e quando fui buscar socorro, vi 2 SUVs pretos parando perto do nosso carro. Homens que trabalham para Victor. Sabia que me seguiriam se me vissem, então me escondi e esperei. Quando vi que estavam procurando na área ao redor, percebi que só havia uma chance de salvar Maria Clara. Deixá-la para trás, onde vocês pudessem encontrá-la, enquanto eu servia de isca, levando-os para longe dela. Fernanda explicou que havia calculado as probabilidades. Sabia que eu fazia aquela rota regularmente, que havia uma boa chance de eu ou outro caminhoneiro encontrar Maria Clara antes que qualquer perigo o fizesse. Quando os homens de Victor a viram pedindo carona mais adiante na estrada, começaram a segui-la. Fui para Maceió pensando que poderia despistá-los e depois encontrar um jeito de voltar para Salvador, para Maria Clara, mas eles estavam sempre um passo à frente. Quando me vi encurralada no hotel, sem saída, tomei os remédios. Preferia morrer a levá-los até minha filha. A polícia de Maceió, alertada pelo caso, já havia iniciado uma investigação aprofundada sobre Victor Mendonça. As provas que Fernanda havia guardado por tantos anos foram recuperadas de um armazenamento seguro onde ela as havia escondido. Precisamos te manter segura até que essa situação seja resolvida, expliquei a Fernanda quando ela recebeu alta do hospital 1 semana depois. A polícia sugeriu um programa de proteção à testemunha para você e Maria Clara. Não, ela respondeu firmemente. Não vou me esconder mais. Não vou separar Maria Clara da família que ela acabou de conhecer. Victor precisa ser detido de uma vez por todas. Com a ajuda de um promotor especializado em crimes financeiros, Fernanda concordou em testemunhar contra Victor.
As provas que ela havia guardado, combinadas com seu depoimento, formavam um caso sólido. No entanto, a proteção policial para nossa família foi reforçada enquanto o processo se desenrolava. O reencontro entre Fernanda e Maria Clara foi uma cena que jamais esquecerei. Estávamos todos nervosos sobre como a menina reagiria. Afinal, sua mãe a havia abandonado na estrada. Algo traumático para qualquer criança. Mas quando Fernanda entrou na sala da casa da minha mãe, onde Maria Clara estava desenhando, a menina levantou os olhos e, sem hesitação, correu para os braços da mãe. Mamãe, você voltou. Eu sabia que você ia voltar. Fernanda a abraçou com força, chorando sem reservas. Desculpe, meu amor. Desculpe por ter deixado você. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Tá tudo bem, mamãe. O tio João me encontrou como você disse que aconteceria. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Olhei para Fernanda questionando. Eu disse a ela, antes de sairmos de Caruaru, que se alguma coisa acontecesse comigo, o tio João a encontraria e a levaria para a vovó Teresa, explicou Fernanda. Era nosso plano de emergência. Eu só não esperava que fosse realmente acontecer e daquela maneira. As semanas seguintes foram de adaptação e reencontros. Fernanda reconciliou-se com nossa mãe em conversas longas e emocionais sobre o passado, os erros cometidos, as palavras duras ditas de ambos os lados. Rodrigo e eu também tivemos nossos momentos de acerto de contas com a irmã desaparecida, alternando entre a alegria de tê-la de volta e a mágoa pelos anos de silêncio. Maria Clara, por sua vez, floresceu na presença da família estendida que nunca soube que tinha. Minha mãe a mimava sem reservas, Rodrigo a levava para passear, e eu a apresentava aos meus colegas caminhoneiros como minha sobrinha que encontrei numa estrada deserta, uma história que ninguém acreditava até ouvir os detalhes. A sombra de Victor Mendonça, no entanto, ainda pairava sobre nós. O processo avançava, mas sua influência era grande e ele estava determinado a silenciar Fernanda. Houve 2 tentativas de invasão à casa da minha mãe, felizmente frustradas pela segurança reforçada. O momento decisivo veio 3 meses após eu ter encontrado Maria Clara na estrada. A Polícia Federal, com base nas provas fornecidas por Fernanda, realizou uma operação coordenada que resultou na prisão de Victor e vários de seus associados. As acusações eram graves: lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, fraude financeira e, mais recentemente, tentativa de homicídio contra Fernanda. Quando a notícia da prisão chegou, a sensação de alívio em nossa família foi indescritível. Pela primeira vez em 9 anos, Fernanda podia respirar sem olhar constantemente por sobre os ombros. Pela primeira vez na vida, Maria Clara podia ser apenas uma criança normal, sem identidades falsas ou mudanças constantes. A adaptação à nova realidade não foi fácil. Fernanda precisou enfrentar o trauma do que havia vivido, as escolhas difíceis que fez, a culpa por ter exposto a filha a tantos riscos. Maria Clara, apesar de sua impressionante resiliência, tinha seus momentos de insegurança e medo de que a mãe desaparecesse novamente, mas estávamos juntos. A família que havia sido despedaçada por palavras duras e orgulho ferido estava se reconstruindo dia após dia, conversa após conversa. Fernanda decidiu ficar em Salvador. Conseguiu um emprego em um salão de beleza, sua verdadeira profissão, antes de toda a confusão com Victor começar. Maria Clara foi matriculada na escola local e rapidamente fez amigos, adaptando-se bem à rotina estável que nunca tivera. E quanto a mim? Continuo nas estradas como caminhoneiro, mas agora cada viagem tem um significado especial. Foi numa estrada deserta de Alagoas que encontrei minha sobrinha perdida e, através dela, recuperei minha irmã desaparecida. Foi numa estrada que nossa família começou a se reconstruir. Sempre que passo por aquele trecho da BR-101, reduzindo a velocidade naquela curva específica, onde vi o primeiro reflexo da mochila de Maria Clara, sinto uma mistura de emoções. Gratidão pelo encontro improvável, tristeza pelos anos perdidos, alegria pela família reunida novamente. E nunca deixo de reduzir a velocidade quando vejo algo incomum à beira da estrada. Nunca ignoro alguém que parece precisar de ajuda. Porque nunca sabemos quando um encontro casual pode se transformar no reencontro que mudará nossas vidas para sempre. Para vocês que acompanharam esta história até o final, deixo uma reflexão.
A vida, às vezes, nos leva por caminhos tortuosos, nos separando das pessoas que amamos. Mas se mantivermos nossos corações abertos, se estivermos dispostos a perdoar e a compreender, os laços familiares, mesmo os mais esticados, raramente se quebram completamente. E às vezes, nas horas mais inesperadas, nos lugares mais improváveis, o destino nos dá uma segunda chance de reconectar, de curar feridas antigas, de redescobrir o significado da palavra família. Obrigado por compartilharem esta jornada comigo, galera do YouTube. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que talvez precise ouvir esta mensagem hoje. João Estradeiro se despede por aqui, mas logo estou de volta com mais histórias das estradas brasileiras e dos encontros que transformam vidas. Até a próxima.